Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos as funções cossecante, secante e cotangente, que correspondem aos inversos multiplicativos das funções seno, cosseno e tangente. Nós veremos as suas respectivas definições no ciclo trigonométrico e as suas principais propriedades, bem como os seus respectivos gráficos. Vamos lá? Bom, assim como as funções seno, cosseno e tangente, a cossecante, a secante e a cotangente já foram estudadas primeiramente, para um ângulo alfa no triângulo retângulo. De forma análoga, essas definições também podem ser estendidas, para qualquer ângulo alfa através do ciclo trigonométrico. Então, vamos considerar novamente o ciclo trigonométrico com as mesmas notações das aulas anteriores. Bom, a primeira definição que nós veremos é a definição de cossecante no ciclo trigonométrico. Então, nós vamos considerar um ângulo alfa diferente de κ, ou seja, eu não vou considerar os ângulos que são múltiplos de π, ou seja, 0, π, 2π, 3π, 4π, esses ângulos não estão sendo considerados e nós já entenderemos por quê. Bom, dado um ângulo alfa diferente, então, de κ, vamos considerar P a extremidade do arco AP determinado pelo ângulo central alfa e vamos determinar a reta tangente ao ciclo trigonométrico exatamente nesse ponto P. Então, essa reta está aqui representada. Bom, nós vamos chamar de Q a interseção dessa reta tangente ao ciclo trigonométrico em P com o eixo dos senos, o eixo Y. Então, essa interseção corresponde a um ponto Q. Como esse ponto estará sempre sobre o eixo Y, então a sua abscissa, o valor de x desse ponto será sempre 0 e a sua ordenada pode variar. Bom, é exatamente essa ordenada y que nós definimos como sendo, então, a cossecante do ângulo alfa. Vamos repetir, então? Então, dado um ângulo alfa, que não é um múltiplo inteiro do ângulo π, nós vamos representar alfa no ciclo trigonométrico, considerar o arco por ele determinado. Na extremidade desse arco, indicada por P, nós vamos considerar a reta tangente ao ciclo trigonométrico, passando por P, e nós vamos considerar o ponto Q, dado pela interseção dessa reta tangente com o eixo x, com o eixo dos senos. Esse ponto Q será sempre um ponto da forma 0y, de forma que essa ordenada y me dá exatamente o que eu chamo de cossecante do ângulo alfa. Bom, você consegue então me dizer por que a função cossecante não está definida para ângulos da forma κπ, ou seja, para ângulos cujo arco P estão... Você consegue imaginar, então, por que a cossecante não está definida para ângulos da forma κπ? Notem que os ângulos da forma κπ terão a extremidade do arco por eles determinados, o ponto P, ou sobre o ponto A ou sobre este ponto aqui. Então, nesses casos, ao considerarmos a reta tangente ao ciclo trigonométrico passando por esses pontos, essa reta será uma reta vertical, de forma que ela não interceptará o eixo Y. Então, nós não teremos esse ponto Q dado por essa interseção, uma vez que a interseção é vazia. Então, nesse caso, as cossecantes não estão definidas, ok? Bom, nós podemos, assim, definir a função cossecante. Então, a função cossecante é uma função de domínio df na reta que associa a cada ângulo alfa em df o valor cossecante de alfa. Quem é df? Bom, df é o conjunto de todos os alfas reais diferentes de κπ, onde k
é um número inteiro, ou seja, para todo ângulo real que não é um múltiplo inteiro de π, ok? Aqui nós temos um resumo, né, das principais informações, das principais propriedades da função cossecante. Então, pela forma como a cossecante é definida, nós podemos verificar que a cossecante é positiva no primeiro e no segundo quadrante e negativa no terceiro e no quarto, né? Então, se nós pensarmos, né, num ângulo aqui no primeiro quadrante, então, ao traçarmos a reta tangente a esse ciclo, né, passando pela extremidade do arco, nós teremos que a interseção, né, será um ponto Q na parte positiva aqui do eixo Y. Então, essa ordenada Y será positiva. Analogamente, se eu tiver um ângulo aqui no segundo quadrante, né, ao considerarmos a tangente ao ciclo, então essa tangente vai interceptar o eixo Y também aqui na sua parte positiva. Então, a ordenada do ponto Q será positiva. Já no terceiro e quarto quadrantes, né, ao considerarmos a tangente, essa tangente irá interceptar o eixo Y na sua parte negativa, né? Dessa forma, a ordenada Y daquele ponto Q será negativa. Então, por isso, nós temos esses respectivos sinais. Além disso, os valores da cossecante são sempre maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a menos 1, ou seja, os valores da cossecante nunca estão no intervalo menos 1, 1 aberto. Isso acontece porque as interseções, né, dessas retas tangentes ao ciclo trigonométrico com o eixo Y acontecem sempre acima do ponto 0, 1 ou abaixo do ponto 0, menos 1. Dessa forma, né, as ordenadas do ponto Q serão sempre dadas por valores maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a menos 1. Então, a imagem da função cossecante corresponde ao intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo 1 infinito, fechado aqui no menos 1 e 1. Onde a cossecante vale 1? Bom, no ângulo de π sobre 2 ou qualquer ângulo côngruo a ele. Onde que vale menos 1? Bom, a cossecante é menos 1 no 3π sobre 2 ou em qualquer ângulo côngruo a 3π sobre 2, certo? Então, estudando também essas interseções em cada um dos quadrantes, nós conseguimos concluir aqui algumas informações sobre o crescimento e o decrescimento dessa função. Então, a cossecante não existe para α igual a 0. Entre 0 e π sobre 2, ela decresce até chegar no valor 1. Bom, em π sobre 2 ela vale 1 e ela passa a crescer até chegar em π, onde a cossecante não existe. Entre π e 3π sobre 2, a cossecante cresce novamente até chegar no valor menos 1, né? Quando eu chego aqui no 3π sobre 2, e de 3π sobre 2 até 2π, a cossecante decresce, né? Então, tudo isso vem da interseção dessa reta tangente ao ciclo com o eixo Y, né? Relacionado sempre à ordenada Y daquele ponto Q que é dado por essa interseção. Bom, se a cossecante é definida a partir da interseção da reta tangente ao ciclo com o eixo Y, a secante, por sua vez, é definida a partir da interseção dessa mesma reta tangente com o eixo X. Então, dado um ângulo alfa, né, diferente de π sobre 2 mais kπ, ao representarmos esse ângulo no ciclo trigonométrico e seu respectivo arco, nós consideramos a reta tangente ao ciclo que passa pela extremidade do arco AP. Então, essa reta tangente intercepta o eixo X desde que α seja diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, em π sobre 2, em 3π sobre 2 e nos arcos côngruos a esses dois arcos, a reta tangente será horizontal e não intercepta o eixo X. Por isso que eu excluo esses ângulos. Bom, para todos os outros ângulos, a reta tangente intercepta sim o eixo X
Esse ponto de interseção será sempre um ponto da forma x0, né? Porque eu estarei sobre o eixo x, então a ordenada sempre será 0. E nós definimos, né, o valor da abscissa x como sendo a secante do ângulo alfa. Dessa forma, nós também podemos definir a função secante. Então, a função secante é uma função a valores reais que associa a cada alfa no meu domínio de definição o valor de secante de alfa, ou seja, f de alfa é igual a secante de alfa para todo alfa no domínio da função secante, que é dado por todos os valores reais de alfa, que são diferentes de π sobre 2 mais kπ, onde k representa um número inteiro, certo? Então, no caso da secante, né, ela não estará definida para ângulos dessa forma aqui. Analogamente, nós podemos estudar o comportamento dessa função, né, tanto o seu sinal quanto o seu crescimento e decrescimento através dessa definição. Então, né, fazendo as devidas análises, né, cada uma relativa a um dos quadrantes, nós podemos concluir que a secante será positiva no primeiro e quarto quadrante e negativa no segundo e terceiro quadrante. Também de forma análoga ao que acontece no caso da função cossecante, a secante assume apenas valores maiores ou iguais a 1 ou menores e iguais a -1, nunca valores entre -1 e 1. Isso acontece porque as retas tangentes ao ciclo, né, sempre interceptarão o eixo x em pontos que estão à direita do ponto 1, 0 ou à esquerda do ponto -1, 0. Então, dessa forma, né, os pontos Q são pontos da forma x0 com x menor ou igual a -1 ou maior ou igual a 1. Portanto, a imagem da função secante corresponde ao intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo 1 infinito. Estudando também a interseção dessas retas tangentes com o eixo x, nós podemos concluir o seguinte. Bom, em 0, né, para alfa igual a 0, a secante vale 1, né, porque nesse caso a reta tangente será vertical, interceptará aqui o eixo x exatamente no ponto 1, 0, então a abscissa desse ponto é 1, logo secante de 0 é igual a 1. Conforme os ângulos crescem, né, então a interseção dessa tangente com o eixo x, né, nos dará pontos cada vez mais à direita, ou seja, pontos com abscissas cada vez maiores, né? Então a secante cresce. Seguindo esse raciocínio, né, então ela cresce até nós chegarmos aqui em π sobre 2. E em π sobre 2 a tangente é horizontal, nós não temos interseção, então a secante de π sobre 2 não existe. Continuando, né, para ângulos maiores que π sobre 2, então as interseções, né, nos darão valores negativos aqui de abscissas, né? E esses valores eles vão se aproximando de -1, então a função secante também cresce até que nós cheguemos aqui no ângulo π, no qual eu tenho novamente uma reta tangente vertical que intercepta o eixo x aqui agora no ponto -1, 0. Então, para este ângulo π, a secante vale -1, e aí a secante passa a decrescer conforme os ângulos, né, percorrem aqui o intervalo π, 3π sobre 2. E em 3π sobre 2 nós temos uma reta tangente horizontal, então a secante para esse ângulo não existe, e para ângulos no intervalo 3π sobre 2, 2π, a secante também decresce, ok? Por fim, para definirmos a cotangente no ciclo trigonométrico, nós precisaremos considerar um novo eixo, chamado de eixo das cotangentes. O eixo das cotangentes é um eixo paralelo ao eixo x, que passa aqui pelo ponto T
de coordenadas 0, 1. Então, é esse eixo representado aqui. Bom, como é definida então a cotangente de um ângulo alfa? Bom, se alfa é um ângulo diferente de κ, então nós consideramos a cotangente de alfa como sendo a abscissa do ponto Q, que é dado pela interseção da reta OP com o eixo das cotangentes. Então, notem, pessoal, dado um ângulo alfa, nós representamos esse ângulo no ciclo trigonométrico, representamos o seu respectivo arco, chamamos de P a extremidade desse arco. Dado, então, o centro do ciclo trigonométrico mais essa extremidade, né? Então, com esses dois pontos, nós conseguimos determinar aqui uma reta única. Essa reta intercepta o eixo das cotangentes, desde que o ângulo alfa não seja um múltiplo inteiro de π, né? Então, não seja um arco côngruo a 0 e nem um arco côngruo a π, porque nesses casos aqui, né, essa reta OP será horizontal e não interceptará o eixo das cotangentes. Então, para todos os outros ângulos, a reta OP intercepta o eixo das cotangentes num ponto que nós estamos chamando de Q. Esse ponto Q sempre terá coordenadas da forma x1, né? Porque é um ponto aqui na altura y igual a 1, então apenas a abscissa varia. E esse valor de abscissa, né, do ponto Q, é que nós definimos como sendo a cotangente do ângulo alfa, ok? Bom, novamente, nós podemos então definir essa função trigonométrica. Então, a função cotangente é a função de domínio df na reta que associa a cada ângulo alfa em df o valor cotangente de alfa, ou seja, a função f de alfa igual a cotangente de alfa, onde o domínio dessa função é dado por todos os valores reais que são diferentes de κ, onde k indica aqui um número inteiro. Então, novamente, nós podemos fazer o estudo, né, dessa função. Então, a cotangente será positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e quarto quadrantes, né? Fazendo a análise das interseções, né, das retas OP com o eixo das cotangentes, nós podemos verificar que a cotangente pode assumir qualquer valor real. Então, a imagem dessa função é toda a reta real. Além disso, estudando as interseções dessas retas OP, né, determinada por cada ângulo, com o eixo das cotangentes, nós concluímos, né, que em cada quadrante a função cotangente sempre decresce. Nós sabemos que ela não é definida, né, para os ângulos 0, π e qualquer ângulo côngruo a esses dois, e que a cotangente assume o valor 0 nos ângulos π sobre 2, 3π sobre 2 e ângulos côngruos a esses ângulos. Bom, o teorema a seguir, ele mostra que a função secante nada mais é do que o inverso multiplicativo da função cosseno. E a função cossecante é o inverso multiplicativo da função seno. Então, seja alfa um ângulo diferente de π sobre 2 mais κ, então para esses ângulos a secante está bem definida. Então, é possível mostrar, através de semelhanças de triângulos no ciclo trigonométrico, que secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa. Note, pessoal, que os valores dos ângulos nos quais a secante não está definida correspondem exatamente aos valores que anulam esse denominador, ou seja, os valores dos ângulos nos quais o cosseno se anula. Portanto, né, essa relação secante de alfa igual a 1 sobre cosseno de alfa, ela é válida para qualquer ângulo alfa no qual a secante está definida. Então, notem, a secante corresponde ao inverso multiplicativo da função cosseno. Além disso, se alfa for um ângulo diferente de κ, então a cossecante de alfa estará bem definida
E é possível mostrar também, usando semelhança de triângulos no ciclo trigonométrico, que cossecante de alfa é 1 sobre seno de alfa. E note novamente que os valores de alfa para os quais a cossecante não está definida correspondem exatamente aos valores que anulam a função seno. Dessa forma, essa relação cossecante de alfa igual a 1 sobre seno de alfa ela é válida para qualquer ângulo alfa no qual a cossecante está bem definida. E dessa forma, nós podemos verificar que a função cossecante nada mais é do que o inverso multiplicativo da função seno. Muito cuidado, pessoal, para não confundir inverso multiplicativo, que é o que nós temos aqui, com função inversa, ok? Função inversa nós veremos em uma aula adiante. Aqui nós temos os inversos multiplicativos, ok? O segundo teorema estabelece uma relação entre as funções seno, cosseno e cotangente e mostra que essa função cotangente também pode ser vista como o inverso multiplicativo da função tangente. Então, o teorema diz o seguinte: seja alfa um ângulo diferente de κ para k inteiro, então cotangente de alfa pode ser escrito como cosseno alfa sobre seno alfa. Note que os valores κ que não estão sendo considerados aqui são os valores para os quais a cotangente não está bem definida e também são os valores para os quais o denominador seno alfa se anula. Então, para todo ângulo alfa no qual a cotangente está bem definida, nós podemos escrevê-la como cosseno de alfa sobre seno alfa. Se além de ser diferente de κ, alfa também for um ângulo diferente de π sobre 2 mais κ, então cotangente de alfa pode ser escrita como o inverso multiplicativo da função tangente. Ambas as relações são decorrentes das semelhanças de triângulos, que ocorrem no ciclo trigonométrico e também da relação tangente de alfa igual a seno alfa sobre cosseno alfa. Então, essas relações elas podem ser muito úteis na resolução de identidades trigonométricas e também no cálculo da cotangente de ângulos específicos, uma vez que pode ser que nós já conheçamos os cosseno, seno e tangente desse ângulo, ok? Bom, como consequência desses dois teoremas anteriores, as propriedades das funções cossecante, secante e cotangente, como a paridade e a periodicidade dessas funções, assim como o cálculo de seus valores, podem então ser facilmente obtidos a partir das propriedades já conhecidas das funções seno, cosseno e tangente. Então, fica como exercício para vocês, usar essas propriedades do seno, cosseno e da tangente para determinar se cada uma dessas funções, cossecante, secante e cotangente, é par, ímpar ou nenhum dos dois, e também determinar se cada uma dessas funções é periódica. E, em caso positivo, identificar então qual é o período dessas funções, Então, para ajudar no exercício, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos dessas funções, Então, aqui nós temos o gráfico da função cotangente, Então, notem que eu tenho um padrão que se repete aí num determinado tamanho de intervalo. Então, esse aqui eu já tenho a dica, se essa função é periódica ou não e qual que é o período dessa função. Além disso, nós podemos verificar, que em cada subintervalo onde essa função está bem definida, essa função é sempre decrescente, como nós já tínhamos conversado, ok? Aqui nós temos o gráfico da função cossecante, Aqui eu esqueci de falar, mas note que a imagem da função cotangente é toda a reta real, E ela não está definida para valores alfa, para valores x, da forma
Kπ. Bom, voltando aqui para o gráfico da função cossecante de x agora, então note, essa função assume sempre valores maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a menos 1, né? Então, a sua imagem é o intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo 1 infinito, né? Essa função também tem um padrão que se repete, né? Entre intervalos de um tamanho específico, então ela é periódica, né? Fica como exercício encontrar qual é o período dessa função, ok? Aqui nós podemos ver a relação, né, da função cossecante com a função seno. Nós acabamos de ver que a função cossecante corresponde ao inverso multiplicativo da função seno, né? Então, nós podemos ver aqui uma relação entre os gráficos, né? Então, aqui é o gráfico, em azul nós temos o gráfico da função cossecante e em verde nós temos o gráfico da função seno. Por fim, nós temos aqui o gráfico da função secante, então também nós temos que essa função assume apenas valores maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a menos 1, que essa função tem um padrão que se repete, né, em intervalos de um determinado tamanho, e nós vimos também que a função secante corresponde ao inverso multiplicativo da função cosseno. Então, se nós olharmos aqui para a função secante e para o gráfico, né, da função secante e para o gráfico da função cosseno, né, nós temos uma relação interessante, ok? Bom, então com isso nós terminamos mais uma aula. Muito obrigada e até a próxima!